País europeu localizado na porção oeste da Península Escandinava, a Noruega é banhada pelo Oceano Atlântico e possui fronteiras terrestres com a Suécia, Finlândia e Rússia. Sua dimensão territorial supera os 380 km², dos quais boa parte estão distribuídos nas mais de 150 mil ilhas pertencentes ao território norueguês. O território da Noruega é banhado por dois mares, o Mar do Norte e o Mar da Noruega, sendo que a costa litorânea da Noruega é cortada pelos fiordes, golfos estreitos e profundos, delimitados por montanhas. Essas características físicas proporcionam belas paisagens, além de impulsionar a atividade pesqueira. Com uma economia extremamente próspera, o país é grande produtor de petróleo, responsável por 50% das exportações, e gás natural. A pesca é outra atividade de extrema importância para a economia nacional, com destaque para o bacalhau, a anchova e o atum. As indústrias se concentram na capital, Oslo, e em cidades como Bergen e Trondheim. Os noruegueses desfrutam das excelentes qualidades de vida. Conforme relatório divulgado em 2010 pela Organização das Nações Unidas, a ONU, essa nação detém o maior IDH do mundo, com 0,938. Os serviços de saneamento ambiental atendem a todas as residências. A taxa de mortalidade infantil é uma das menores, que são 3 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos, e todos os habitantes acima de 15 anos são alfabetizados. O clima da Noruega pode ser oceânico, continental, subaquático e alpino, como verões amenos e invernos longos e rigorosos, com ventos fortes e altas precipitações de neve. Porém, diferente dos outros países escandinavos, com a grande faixa litorânea do país, à beira do Mar do Norte e a do Mar da Noruega. É aquecida pela corrente atlântica, fazendo com que apresente-se mesmo no mês mais frio. Regiões com temperatura média superiores de 0 grau, sendo mais comum precipitações como forma de chuva do que neve, como se o caso de Bergen, que em janeiro registra medidas em torno de 2 graus. Já as ilhas Lofoten apresentam a maior anomalia climática positiva no que diz respeito à latitude. Entretanto, na fronteira com a Finlândia, no condado de Finnmark, os temperamentos podem ir registro de 40 graus negativo entre dezembro e março. A mais alta temperatura registrada no país foi de 30,6 graus enquanto a mínima foi de menos 50,4 graus em Kazokh. O clima do país é subpolar, segundo a latitude, com mais temperaturas mais leves, graças à corrente quente do Golfo. Um ramo que corrente ao lago de todas as costas norueguesas. É a prova que as águas superficiais nunca congelam devido à influência da corrente do Golfo. As temperaturas são relativas leves. O clima da Noruega é diferente dos restos dos países escandinavos. As cordilheiras protegem a parte leste do país, recebendo baixo volume de chuva. A chuva abundante nas costas, ao longo das costas de meses mais chuvosos são de outubro e inverno. Outono e inverno. Algumas áreas a leste do país recebem menos de 40 milímetros de chuva por ano. A chuva trazida pelo vento do Atlântico diminui com a zona costeira. Em algumas áreas costeiras, no sudoeste, são superior a 2.000 milímetros por ano para o interior de Finnmark. São muitas vezes inferiores a 500 milímetros anuais. A queda de neve frequente aos meses mais frios são janeiro e fevereiro. O planalto do interior tem um tipo de clima ártico, inverno com neve, ventos e geladas fortes durante o verão. A temperatura pode subir acima de 30 graus, com longas horas de sol. O período mais quente na zona do interior do país situa-se de meados de julho até agosto. O clima é mais suave ao longo da costa e o sul do país. Ao falar sobre a hidrografia da Noruega, deve considerar 3 elementos: rios, lagos e geleiros. Noruegueses são curtos, rápidos e fluidos, com um declive acentuado acima das águas dos fiordes. As cascatas são inumeráveis. Eles estão cobertos de neve, então o momento em que mais água é vista é no verão, durante o desgelo. No resto do ano, a maioria dos rios permanecem congelados. Os lagos da Noruega são inúmeros, embora não muito grandes. A maioria deles não são nada além de ampliação repentina exibidos ao longo dos lagos.
fazendo com que exerçam um papel importante no controle de inundações. A faixa estreita de terra nas regiões norte e central da Noruega não permite uma rede hidrográfica muito desenvolvida. Ainda assim, no sul do país percorrem rios longos e caudalosos, entre eles o rio Glomma, o maior do país, o Lagen e o Odra. Há também muitos lagos de origem glacial, como o Midjord, com 368 km². Muitos rios da Noruega possuem cascadas que auxiliam a produção de energia hidrelétrica no país. Por isso, a Noruega é o sexto maior produtor de energia hidrelétrica. Os rios da Noruega, quando congelados, também são utilizados no transporte de madeiras ou tobogãs. As geleiras na Noruega são inúmeras, e o derretimento delas forma rios e lagos, além de revelar objetos congelados há muito tempo, como flechas de milhares de anos atrás. A maior geleira da Noruega é a geleira Jostedalsbreen, sendo também a maior da Europa continental. A maior parte do terreno glacial é formado por montanhas ásperas e plantões elevados, por meio dos quais surgem vales férteis e planícies irregulares, que têm ao fundo o belo recorte dos fiordes. Possui uma quantidade significativa de tundra em sua região norte, dentre os maiores problemas que a Noruega enfrenta em relação à preservação do meio ambiente estão a poluição nos centros urbanos e das águas, além das chuvas ácidas recorrentes nas áreas de floresta. Em cada ponto final das linhas de metrô, em Oslo, você consegue chegar a uma floresta. E é bem verdade, praticamente todas as linhas levam a uma floresta. Também não é para menos. As florestas da Noruega cobrem cerca de 38% do território do país. Portanto, a Noruega leva uma floresta. Este é um programa imperdível e gratuito. Ver as coníferas e outras árvores lindas, exuberantes e imponentes de perto pode fazer muito bem para recuperar as energias entre os dias de festival, ou mesmo intervalos das visitas aos museus e atrações turísticas. É incrível como em menos de 20 minutos, partindo do epicentro de Oslo, capital da Noruega, você chega a uma vegetação completamente preservada, bem como a fauna. Eles nomeiam o conjunto da área de florestas da capital como Oslomarka. Os noruegueses cuidam muito bem dessas áreas, mantidas constantemente lindas e limpas. Essas formações florestais da capital são divididas basicamente em 11 áreas, sendo as principais Nordmarka e Ostmarka, ambas de fácil acesso. Nordmarka, floresta da Noruega ao norte. Essa é a área de floresta ao norte da Noruega, que totaliza mais de 400 km². Dentre as atividades possíveis estão o esqui, caminhadas, esqui durante o outono e inverno, cicloturismo e natação nos lagos da região, durante o verão, pois no inverno eles congelam. Trata-se de uma das paisagens mais bonitas da capital, a poucos minutos do centro. Lá você também vai encontrar trilhas bem sinalizadas e até mesmo cabanas para passar uma noite. Elas podem ser reservadas junto aos responsáveis pela administração da floresta, geralmente ligados à prefeitura de Oslo. Ostmarka, floresta ao leste de Oslo. As florestas de Ostmarka, região leste de Oslo, totalizam uma área de cerca de 256 km² de vegetação. É uma floresta mais aberta, formada basicamente por pinus. Essa área oferece atividades diversas para praticamente o ano todo. No verão e primavera, as caminhadas e o próprio hiking, preservar o bem-estar com a natureza, são muito praticados, bem como o cicloturismo. Essa área oferece atividades diversas para praticamente o ano todo. No verão e primavera, as caminhadas e o próprio hiking, preservar o bem-estar com a natureza, são muito praticados, bem como o cicloturismo. Nadar nos lagos que ficam nessa floresta também é uma ótima pedida para o verão, uma vez que no inverno também fica completamente congelados. No inverno e no outono é possível esquiar. As trilhas ficam iluminadas e bem marcadas durante o dia e a noite. Em alguns locais desta floresta também é possível ficar em cabanas. Basta verificar com antecedência a disponibilidade com a administração das florestas, geralmente ligada à prefeitura de Oslo. Relevo da Noruega. A Noruega, com 385.207 km² de extensão territorial, é banhada por dois mares, o Mar do Norte e o Mar da Noruega. Ambos estão localizados no Oceano Atlântico. A área continental é tomada por planaltos, locais onde o relevo se constitui de uma superfície mais elevada,
com a existência de um cume, que é geralmente formado pela erosão eólica ou pela água, e também pelas montanhas, podendo ser chamadas de montes, mas quando há uma sequência de montanhas, passa a se chamar cordilheira. Sua costa litorânea é repleta de fiordes e de vales férteis. Os fiordes, que são grandes entradas de oceano entre paredões rochosos e congelados, originados pela erosão das montanhas em decorrência do gelo, formam canais que podem servir para a navegação dos moradores da região, e são inclusive um dos principais atrativos turísticos do país. O Fiord de Geiranger oferece a mais alta vista dos fiordes da Europa e é um dos mais famosos da Noruega, considerado como um dos patrimônios mundiais da Unesco. Também vamos encontrar os vários lagos, as baías, golfos, cachoeiras que se destacam nas altas montanhas e até algumas geleiras. O ponto mais alto do país é a montanha Galdhøpiggen, com 2.469 metros de altitude. E o ponto mais profundo está localizado a 3.971 metros de profundidade no mar da Noruega. Todas essas características físicas proporcionam paisagens lindas e ainda impulsionam a atividade pesqueira. Problemas ambientais. Noruega, exportação de petróleo e gás na Noruega. Os efeitos das alterações climáticas e degradações ambientais notam-se especialmente no norte, nas áreas adjacentes. A Noruega é um país líder em energia limpa, em aviação e navegações elétricas, e prometeu para 2030 alcançar a neutralidade climática, reduzindo suas emissões de carbono em 40% em relação aos níveis de 1990. Também é o primeiro país que proíbe a contratação pública de entidades que contribuam para a destruição de bosques, e é um dos maiores patrocinadores de projetos verdes, repassado 1,1 bilhão para o Fundo da Amazônia, no Brasil desde 2009, para ajudar a deter o desmatamento. Mas o país nórdico também apresenta uma contradição. É um dos principais exportadores de petróleo e gás do mundo, com os custos para o meio ambiente que isso implica. E não é só isso. Em 2017, o país se tornou o primeiro levado aos tribunais por emitir novas autorizações, as primeiras em 20 anos, para a extração de petróleo e gás, depois de ter assinado e ratificado o Acordo de Paris sobre a mudança do clima, que rege medidas de redução de dióxido de carbono a partir de 2020. Mas o que é o Acordo de Paris? O Acordo de Paris entrou em vigor em novembro de 2016. Este é o primeiro acordo global que obriga todos os países a definirem objetivos climáticos mais ambiciosos e a reduzirem as emissões. A Noruega participou no primeiro grupo de países que ratificaram o acordo. O Acordo de Paris dá-nos a esperança de que o mundo se una para travar as alterações climáticas perigosas. Em novembro de 2017, as organizações ambientais da Noruega, Natureza e Juventude, processaram o governo de Oslo por seu plano de permitir que 13 empresas petrolíferas mundiais procurem e extraiam petróleo no mar, no Círculo Polar Ártico. A medida, segundo as organizações, viola a própria Constituição do país e o Acordo de Paris. O argumento dos grupos baseia-se no artigo 112 da Constituição norueguesa. Esse artigo indica que o governo não pode tomar decisões que violem o direito a um meio ambiente saudável para as atuais e futuras gerações. E grupos de defesa do meio ambiente dizem acreditar que o governo está violando esse direito, porque a exploração de novas áreas no Ártico, perfuração petrolífera, piorará os efeitos já catastróficos da mudança climática. A Noruega é a terra dos fiordes, das exuberantes montanhas verdes do bacalhau, e também é o país com a melhor qualidade de vida do planeta, repleto de museus, igrejas, óperas e praças centenárias. Como a água norueguesa é pura e tem baixíssimo teor de sódio mineral, você pode bebê-la diretamente da torneira. Bergen é uma das cidades mais chuvosas da Europa. A estimativa é de 250 dias de chuvas por ano. Ou seja, se você for lá, já sabe que não pode abrir mão da capa e do guarda-chuva. No país da qualidade de vida, a igualdade social é regra. As escolas são públicas e todos aprendem da mesma forma. A Noruega é um país incrível para quem deseja publicar um livro, pois o governo adquirirá 1.000 cópias para distribuir por suas bibliotecas.
É claro que você conhece o desenho Frozen, da Disney. Ele é inspirado em um conto dinamarquês. Existem cerca de 450 mil lagos na Noruega. Entre maio e junho, algumas regiões do país podem ser iluminadas pela luz do sol, até 20 horas por dia. Parte do território nacional está situada ao norte do Círculo Polar Ártico. Daí a origem do termo Terra do Sol da Meia-Noite. No entanto, durante o inverno, em áreas remotas, as manhãs podem ser tão escuras quanto as noites.